Boa noite novamente. Hoje está meu caro fazer algumas reflexões com vocês e eu escolhi falar de uma coisa que há muito tempo me vem à mente assim, falar, que é sobre a caridade. E para começar eu vou ler uma pequena historinha, bem pequena mesmo, para vocês. O título é O Céu e o Inferno. Dizem que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro para o inferno. Normalmente vão primeiro para o inferno, não sei porquê. Ao chegarem lá, viram uma sala. No centro havia um caldeirão de sopa. Em volta deste caldeirão estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher de cabo comprido que lhes permitia alcançar o caldeirão, mas não as suas próprias bocas. Sacanagem. O sofrimento era imenso. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entram numa sala idêntica à primeira. Havia um caldeirão da mesma forma, similar, pessoas em torno, as colheres de cabos compridos do mesmo jeito. A diferença é que todos estavam saciados. Disse o homem: eu não compreendo, porque aqui as pessoas estão felizes enquanto na outra sala sofrem com tanta aflição. Se é tudo igual. Deus respondeu sorrindo: você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Então, gente, caridade. Eu escolhi esse tema porque, na verdade, se a gente vai ver lá na história da Umbanda, né, naqueles preceitos básicos, que a gente chama do núcleo duro da Umbanda, que foi passado pelo caboclo das 7 encruzilhadas, tem essa palavra caridade de uma forma muito explícita. Mas eu vou começar com um conceito comum de caridade. De onde é que vem essa palavra caridade? O que é caridade? Vem do latim caritate, amor de Deus e do próximo, benevolência, bom coração, compaixão, beneficência, esmola. É um termo derivante do latim caritas, afeto, amor, que tem origem no vocábulo grego, se pronuncia charis, e se escreve charis, que o sentido mais comum é uma das formas, que os gregos tinham várias formas de falar de amor, conforme amor, por exemplo, de pai para filho, amor disso, amor daquilo, são palavras diferentes, não era a palavra amor. Então, o Hades, ou Charis, tinha era uma das formas de amor, uma forma de graça. A caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo, em alguns casos, chamada de ajuda humanitária. Temos afins: amor no próximo, bondade, urgência, perdão, compaixão. A caridade resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Mas a palavra caridade é vista com sentido múltiplo. Por isso, vamos recorrer a um trecho de uma orientação deixada pelo Espírito São Vicente de Paulo em resposta à questão 888A do Livro dos Espíritos. O Espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. É como disse Paulo em Romanos 14:7. Nenhum de nós vive para si, ou ainda, como orientam os Espíritos, que a vida social está na natureza, do átomo ao arcanjo. Deus fez os seres, em especial o homem, pela sua capacidade evolutiva, para viverem em sociedade. O homem deve progredir, mas sozinho não pode, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. Assim, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem seu próprio bem-estar e progredir.
Eis porque fora da caridade não há salvação, que é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, cuja regra naturalmente obedecida levam todos os homens a se sentirem e se tratarem como irmãos. Então, eu percebi que é o seguinte, não há como falar em caridade sem falar em relação. A gente só pode ter caridade quando entra em relação com outras pessoas. Então, por exemplo, um eremita que está vivendo lá no Himalaia, numa daquelas cavernas isoladas do mundo, ele não pode praticar caridade, né? Nesse conceito aqui, né? Porque ele não está vivendo em relação com outros homens. Mas a gente pode pensar assim, mas a caridade pode ser feita também os seres da natureza, os animais, né? Para as águas, não poluir, né? Não gastar mais do que o necessário das coisas. Mas sempre tem essa questão da relação. Não interessa quem é o outro, né? Sempre tem que ter o outro. A caridade é um movimento que vem de nós para outrem. Independe da natureza desse outro. E, por outro lado, se tem que ter uma outra pessoa, então aquele que é egoísta, quem é o egoísmo, nos afasta naturalmente da caridade. Quem quer as coisas somente para si, não vai praticar a caridade. Porque ele tem que relacionar-se com o outro, tem que dividir, passar alguma coisa para o outro, coisa que o egoísmo normalmente nos afasta. Então a gente pode ver assim, formas comuns de se ver, né, de praticar a caridade, que todo mundo conhece. Fala em caridade, é dar esmola, dando bens materiais, trabalhando em algum trabalho caritativo, sendo exemplo de cidadão, eu acho que também é uma forma de caridade, né? Tendo bons sentimentos e pensamentos. Como é ruim assim, a gente estar do lado de uma pessoa que está mal, a gente sente, né, aquela energia ruim da pessoa e acaba naturalmente, por uma questão de defesa, se afastando dela, né? Então, que importância tem quando a gente consegue passar para os outros que a gente está bem, tem bons sentimentos, bons pensamentos, as pessoas se sintam bem do nosso lado, né? Uma outra coisa que parece tão pouco, mas é tanto, principalmente hoje em dia, que ninguém para para nada. Ouvir o outro com atenção. Muitas vezes a gente está falando com a pessoa está falando alguma coisa e o nosso pensamento já está lá, não sei aonde, e a gente tem uma dificuldade para focar, né, e prestar atenção e dar valor àquilo que a pessoa realmente está te falando, parar e compartilhar aquele momento com ela. Isso é uma forma muito simples e muito importante de caridade também. Mas, como eu falei para vocês, eu estou falando sobre caridade hoje por causa da Umbanda. Na Umbanda, como vocês sabem, nós temos as sessões de caridade. Quando o Norberto, por exemplo, manda e-mails, né, falando alguma coisa, ele sempre fala sessão de caridade na sexta-feira, né, na linha de Preto Velho, sessão de caridade. De onde é que vem isso? Essa expressão, como vocês sabem, vou contar a historinha rapidamente aqui, porque eu acho que a maioria já conhece, mas sempre tem alguém que não conhece. A Umbanda, no que é admitido ou visto pela maioria dos umbandistas, ela nasceu, digamos assim, ela foi tornada pública, veio ao mundo através de uma manifestação de um caboclo, o caboclo das 7 encruzilhadas, através de um rapaz com 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, dia 15 de novembro, um atendimento no que dizem numa casa espírita em Niterói, no Rio de Janeiro. E ele anunciou naquele dia que ele, no outro dia, portanto, dia 16 de novembro de 1908, ele iniciaria na casa do aparelho dele um novo culto
E nesse outro dia, lá em Niterói, ele se apresentou e ele deu as bases da Umbanda. Se eu fosse assim, falar assim, naquele que a gente chama de o núcleo duro da Umbanda, né, a gente poderia pegar 3 coisas que o Caboclo das 7 Cruzadas falou naquele dia 16, que para mim são o núcleo duro da Umbanda. Quais são? O primeiro deles, eu acho, é esse: caridade. Ele falou muito bem, né? A caridade na forma do amor fraternal. E depois a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. E o que será que ele quis dizer com caridade? Eu acho que, analisando todo o contexto histórico da época, esse caridade naquele momento tinha a ideia de não cobrança, de não cobrar por atendimento, né? De não ter nenhum tipo de recompensa pelo trabalho espiritual, né? Essa questão da troca do escambo. Por quê? Porque era uma época em que os cultos mediúnicos populares estavam notabilizados pela feitiçaria, né? Com essa coisa mais negativa. Então, eu acho que naquela época tem esse sentido. Primeira coisa, uma casa de Umbanda não pode cobrar para atender uma pessoa. Não pode ser meio centavo. Cobrou, está fazendo uma troca, está condicionando. Não pode. Casa de Umbanda não pode. Primeiro aspecto do núcleo duro. O segundo que ele anunciou é a base doutrinária e filosófica, que é o Evangelho do Cristo. A Umbanda segue o Evangelho do Cristo. Portanto, é uma religião cristã. Isso está registrado. E o terceiro? Qual o terceiro? Eu esqueci. Eu vou tentar lembrar. Ah? Não. Não, isso estava assim implícito, né? Mas eu vou puxar, depois eu lembro. Então, o que me interessa nisso é a questão da caridade. Então, a caridade na Umbanda começa por aí. Primeiro, não pode cobrar. Não pode cobrar. A Umbanda, uma casa de Umbanda, pode se envolver e deve, se puder, se envolver, por exemplo, com ações comunitárias de ajuda às pessoas que necessitam. Mas eu vejo assim, a Umbanda, o trabalho de caridade na Umbanda, ele é de outra natureza. O trabalho de caridade na Umbanda é aqui, como hoje, uma sessão de caridade, esse trabalho que se faz no atendimento aqui. Então, o básico para a caridade na Umbanda, primeiro item, né, seria esse: fazer o bem de forma desinteressada, não cobrar de forma nenhuma. E aí, como é que se dá esse desenvolvimento da caridade na prática, assim, do meu modo de ver? No compartilhar a dor com o próximo. Vocês aqui chegam aqui, não tem uma plaquinha lá dizendo assim, ó, aqui nós só tratamos desses assuntos aqui, né? Vocês só podem querer isso e aquilo, não podem querer os outros. Aqui todos têm liberdade de chegar na frente de um guia lá incorporado no médium e falar o que quiser, reclamar o que quiser, pedir o que quiser. Então, essa circunstância, ela é muito rica. Porque todos nós que vamos lá para ser atendidos, nem que seja apenas tomando um passe, nós estamos abrindo uma oportunidade de aprendizado, eu diria no mínimo, para 3 interessados, que é aquele que está lá, né, nós chamamos aqui o consulente, que está lá, que está procurando alguma coisa, que sempre, mesmo que a gente possa entender assim com uma coisa de menos valor, sempre para ele tem valor. Nós não estamos aqui para julgar isso. Então, no atendimento das giras, o médium e o espírito manifestado ouvem dos consulentes as coisas mais variadas. Talvez seja a necessidade de um emprego, ou saber qual emprego deve escolher, de alguns que tem.
Talvez se queira uma namorada ou um namorado, isso é muito comum. Talvez se queira saber se devemos fazer ou não aquele negócio ou aquela viagem, né, passeio. Talvez se queira saber se o casamento vai estar ou não certo. A gente está noivo e está ali, né, com o pescoço para entrar na forca, né, e fica pensando, né, vou ou não vou. Talvez se queira um apoio, pois a depressão nos leva a pensar em suicídio. Isso é uma coisa muito séria, isso acontece frequentemente. Eu passei por essa experiência de uma depressão, uma coisa terrível. Talvez seja o caso de uma doença, né? Uma doença assim inesperada, grave, que surge, ou uma doença crônica que a gente tenta tratamento e aquilo não, né, pelos meios tradicionais não vai. Então, assim, existem N motivos, né, que as pessoas levam ali no atendimento. Todos eles são legítimos. E aí, o que acontece? Aí vem o esclarecimento pela entidade, sugerindo atitudes, chamando a atenção, mandingando receitas de chás, de banhos, de simpatias. E enquanto isso, né, tem toda aquela contraparte magística da Umbanda que nem todos de nós se preocupam em conhecer, né, mas que está acontecendo, né. Nós aqui, vocês podem notar que nós temos aqui um cuidado, um zelo muito grande, né, para que as coisas aconteçam de determinada forma, para que vocês não fiquem conversando, né, para que não atendam o celular, né, para depois que entrem, não pode sair e voltar. Todos esses cuidados, Nelson vem aqui pedir silêncio hoje, né, isso parece assim, pô, esses caras são chatos, né? Não é isso, não é. Ninguém gosta de ficar falando com as pessoas assim, por favor, pode desligar o celular, tá? Né? Ninguém gosta disso. Sabe que vocês podem parar de conversar um pouquinho? Ninguém gosta de fazer isso, não faz bem para ninguém, né? Mas nós sabemos, nós aqui que trabalhamos aqui, temos a obrigação de zelar por isso, porque nós sabemos que para o trabalho espiritual acontecer, tem que ter um clima, tem que ter um cuidado. O nosso templo ele está guardado. O portão ele não é fechado só materialmente. Ele também na astral ele é fechado. Só entram aqui para atendimento aqueles espíritos que estão em condições de receberem algum atendimento, de serem encaminhados a algum lugar. Então, nessa contraparte espiritual, astral, está acontecendo um mundaréu de coisa que naquela hora ali que a gente está falando, né, por que eu não consigo namorar? Então, e lá, na contraparte astral, né, de repente, quem é que sabe, tu pode ter um obsessor, alguém, né, que em vidas passadas teve um problema amoroso contigo e está te dificultando a vida. A gente não sabe. Pode acontecer? Pode ou pode? Pode, né? Estou dando um exemplo, né, gente? Mas assim, a gente não sabe. Está acontecendo um monte de coisa que a gente não vê. A gente, digamos assim, que não tem essa mediunidade, né, aberta, a gente não vê. E eu acho que é uma graça a gente não ver. Então, o que pode estar acontecendo? Pode estar ocorrendo encaminhamento de obsessores, de sofredores, campos magísticos negativos podem estar sendo destruídos, corpos fluídicos comprometidos podem estar sendo restaurados, chakras podem estar sendo trabalhados, tudo da lei e com o amor de Xangô. Ou seja, tudo que acontece tem que acontecer dentro da lei, da justiça. E isso é também uma coisa que faz parte do núcleo da Umbanda. A Umbanda não trabalha para o mal de ninguém. Você vem aqui, vai falar lá com o guia incorporado no médico e diz assim, olha, eu conheço uma pessoa, me apaixonei por ela, mas infelizmente ela é casada. Será que não dá para tirar
o esposo do caminho para que eu possa me casar com ela. A Umbanda não vai fazer isso. Não vai. A Umbanda respeita a lei. Toda entidade manifestada na Umbanda tem a obrigação de respeitar a lei. É o que nós chamamos o argot de Xangô. Tem que ter a carimbada de Xangô. Tem que ser justo, tem que ser bom. Porque se não for isso, não vai acontecer. Na Umbanda, pelo menos, não vai acontecer. Então, gente, nessa prática, nesse tete-a-tete nosso lá dentro, né, com o médium, é que se dá o que eu vejo assim, a caridade da Umbanda. Todo mundo está ali naquele momento num processo de evolução. Todo mundo está, na verdade, se ajudando. Porque o guia está aqui, ele está aprendendo também. O guia está em evolução. Se o guia não tivesse mais o que evoluir, ele não estaria ali trabalhando. Não, ele está trabalhando, ele tem que trabalhar. Ele tem uma missão, provavelmente por alguma coisa que ele precisa desenvolver, trabalhar, por alguma fraqueza que ele ainda tem, ele precisa fazer aquele trabalho ali. Ele está em evolução. Ao mesmo tempo, o médium está ali. Será que o médium não tem nada para ele? Não sobra nada para ele? Será que o médium é um santinho? Não. Não. Normalmente acontece que os casos que vão para os médiuns têm alguma afinidade com alguma coisa que o médium precisa trabalhar na vida dele. Porque senão, que graça teria para o médium ser um zumbi ali, que não ouve, que não vê nada, né? O que ele estaria aprendendo naquela experiência, além de estar doando energia, de estar doando ectoplasma para esse trabalho espiritual? Eu não vejo razão para isso. E por último, tem nós que vamos ali ter essa oportunidade, essa convivência, porque nós estamos sempre, de alguma forma, aqui na palestra, nessa relação que nós temos aqui fora da palestra, depois no atendimento, nós temos uma oportunidade de aprendizado para a nossa vida. E isso, né, isso é que eu vejo que é a caridade não dá. Essa oportunidade de evolução que nós temos com coisas simples. Desse jeito da Umbanda. Me lembrei do terceiro, que agora já vai ser o quarto núcleo da Umbanda, que é não discriminar as formas de espíritos que vão trabalhar na Umbanda. A Umbanda tem essa característica. Por quê? Porque, infelizmente, naquela época, não sei hoje, mas naquela época, né, espíritos que se apresentavam dentro de uma casa espírita com roupagem fluídica, por exemplo, de um preto velho, era visto como um ser, como um espírito menos evoluído. Não é só aprender com esse espírito ali. Ou vestido de índio, um caboclo, assim, né? Não pode. Então, assim, a Umbanda veio também, isso está registrado na fala do caboclo das Sete Cruzadas. Ela veio para dar oportunidade para os espíritos trabalharem independente das suas formas fluídicas, contra o preconceito. Com aqueles, né, se nós soubermos mais, nós vamos ensinar eles, porque aqueles, né, que sabem mais que a gente, nós vamos aprender, sem nenhum problema. Tá, gente? Eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Vamos passar para o nosso ritual do fogo.